Olá, sabe, a vida, no fundo, não é sobre acumular mais coisas. É sobre largar aquilo que nos impede de caminhar com leveza. E é isso que vamos explorar, mergulhando na sabedoria estoica para descobrir como é que nos podemos libertar desses pesos que não precisamos de carregar. Então, vamos começar com uma pergunta, uma daquelas que a gente raramente se faz, mas que, olha, tem o poder de mudar tudo. Pensa um pouco. Que pesos desnecessários andamos a carregar connosco ao longo dos anos? E olha, esta analogia é perfeita. A verdade é que, na maior parte das vezes, somos nós próprios que insistimos em carregar fardos mentais, fardos emocionais que só nos atrasam. E os estoicos, há mais de 2000 anos, já sabiam que a verdadeira liberdade vem de esvaziar estas malas. E esta frase aqui resume tudo, não é? Esta citação do imperador filósofo Marco Aurélio é o pilar de tudo o que vamos ver a seguir. A força não vem de tentar controlar o mundo lá fora, mas de dominar a forma como o vemos cá dentro. Ok, então vamos à primeira parte. O primeiro campo de batalha onde podemos encontrar liberdade é mesmo dentro de nós, naqueles conflitos que o nosso próprio ego adora criar. Aqui, vamos focar-nos em três coisas, três correntes que nos prendem por dentro e que são super comuns. Aquela necessidade de provar que estamos certos, a busca paralisante pela perfeição e o medo de falhar, que tantas vezes nos impede sequer de tentar. Olha que interessante este contraste. Lutar para ter razão é como ser uma rocha teimosa no meio de um rio. Fica ali, parada, a lutar contra a corrente. Escolher a paz, por outro lado, é ser como a própria água, que simplesmente contorna o obstáculo e segue o seu caminho. A pergunta é simples, no fundo. O que é que preferimos? Ter razão ou ter paz? Muita gente confunde perfeccionismo com excelência, mas não é nada disso. É uma armadilha. Uma ilusão que nos sussurra ao ouvido para esperar pelo momento perfeito, pelas palavras perfeitas, pelo plano perfeito. O momento que, claro, nunca chega. E enquanto esperamos, a vida vai acontecendo. E é aqui que a perspectiva muda completamente. Falhar não define quem somos, é só um acontecimento. Um resultado que não era o esperado não significa que somos um fracasso. Significa apenas que recebemos feedback. É exatamente o que Epicteto queria dizer. O problema não é o que acontece, mas a história que contamos a nós mesmos sobre o que acontece. Muito bem, agora que já olhamos para dentro, vamos olhar para fora. Vamos para a segunda parte, onde analisamos como as nossas interações com o mundo podem roubar a nossa paz. E aqui vamos identificar quatro autênticos ladrões de energia. A preocupação com o que os outros pensam, a tentativa impossível de agradar a toda a gente, as relações que nos esgotam e o hábito tão moderno de nos compararmos constantemente. Esta é uma daquelas verdades que, quando a gente entende, liberta mesmo. Vivemos com o medo de um júri que, na maior parte do tempo, nem sequer está a prestar atenção. Sacrificamos a nossa autenticidade por pessoas que, na verdade, estão demasiado ocupadas com as suas próprias inseguranças. E esta analogia do jardim é perfeita para falar de relacionamentos. Deixar ir alguém que nos faz mal não é um ato de crueldade. É jardinagem, é autocuidado. Para as flores crescerem, às vezes é preciso arrancar as ervas daninhas que lhes roubam a luz. Então, qual é o antídoto para esta mania de nos compararmos? Os estoicos chamavam-lhe amor fati, o amor ao destino. Isto não é resignação passiva, é abraçar ativamente tudo o que a nossa vida é. Comparar os nossos bastidores com o palco dos outros é um jogo que já está perdido à partida. Chegamos à nossa última secção, e aqui o tema é o tempo, o peso do passado e a ansiedade do futuro. E vamos falar de 4 pesos que carregamos que estão ligados ao tempo. Os ressentimentos que nos acorrentam ao passado, a necessidade de controlar o que não podemos, as preocupações com um futuro que ainda não existe e a perigosa ilusão de que temos todo o tempo do mundo. Para falar do peso do ressentimento, há uma história antiga que é fantástica. Imaginem 2 monges a caminhar. Chegam a um rio e encontram uma mulher que precisa de ajuda para atravessar. Um dos monges, mesmo quebrando um dos seus votos, pega nela ao colo e leva-a até à outra margem. E aqui vem a parte genial da história. O ressentimento é exatamente isto. É continuar a carregar uma pessoa, uma situação, muito depois dela ter ficado para trás. A única pessoa que sofre é quem continua a carregar. Perdoar não é para o outro, é para nós. É a decisão de finalmente pousar a carga. Ok, e a ansiedade em relação ao futuro? Como é que se lida com isso? Bem, os estoicos tinham uma ferramenta incrível para isto, a dicotomia do controlo. É basicamente a arte de distinguir o que podemos influenciar do que está completamente fora do nosso alcance. E este quadro resume tudo de forma muito simples. As nossas reações, as nossas intenções, as nossas escolhas. Isso está do nosso lado. O que os outros pensam, a economia, o tempo lá fora, não.
Gastar energia a preocuparmos com a coluna da direita é inútil. O nosso poder, a nossa energia, deve estar toda focada na primeira coluna. O resto é ruim. Isto leva-nos à última ilusão, e se calhar a mais perigosa de todas, a de que o nosso tempo é infinito. Sêneca lembra-nos que a vida não é curta, nós é que a encurtamos ao desperdiçá-la com coisas sem importância, adiando o que realmente interessa para um amanhã que ninguém nos pode garantir. Portanto, resumindo, vimos aqui 12 correntes, 12 pesos que, se pensarmos bem, fomos nós que pusemos às costas. E a boa notícia é essa mesmo. Se fomos nós que os pegamos, também somos nós que os podemos largar. No fundo, esta é a grande lição estoica. Podemos estar numa prisão e sentirmos livres, ou viver num palácio e sermos prisioneiros. A liberdade não está lá fora, não depende das circunstâncias. É um trabalho interno. Uma escolha consciente de deixar ir o que nos pesa. Ok, mas por onde começar? A ideia não é tentar largar tudo de uma vez. Isso não funciona. O desafio é olhar para esta lista e escolher apenas uma corrente. Só uma. E comprometer-se a trabalhar nela. E depois, simplesmente observar como, ao soltar um único peso, toda a caminhada se torna mais leve. E por isso, esta reflexão termina com uma pergunta direta. De todos estes fardos que vimos, qual é o que mais ressoa? Qual é que soa mais familiar? A jornada para uma vida mais livre começa exatamente nesse momento, quando decidimos qual é o primeiro peso que vamos pousar no chão.